tumores do sistema nervoso central. Nada de sistema nervoso periférico, do sistema nervoso central. Ah, meu Deus, é câncer de neurônio? Não, calma, calma. O que vocês têm que entender aqui? Primeiramente, a gente tem que fazer aquele velho repasso, tá? Eu tenho que voltar de novo na histologia, voltar de novo na anatomia, dependendo da situação, ou na fisiologia que seja, para eu poder entender, tá? Porque ninguém falou até hoje para vocês de câncer no cérebro, tá? Foi falado de câncer aí no corpo inteiro quase, só faltou no cérebro, até da pele a gente falou, tá? E o que vale a pena vocês voltarem? O seguinte, primeira coisa é aquele conceito da neoplasia, tá? O que era a neoplasia? A neoplasia era aquele crescimento acelerado, desordenado, desequilibrado, sem um propósito, certo? E que não tinha nada que freasse essa neoplasia. Enfim, tinha inúmeras definições para neoplasia, né? Falava que era um crescimento novo, mas não é só isso, né? É algo desorganizado e sem um propósito. Fim, tá? E o que acontece? Uma das características muito marcantes que tivemos durante o ano foi o quê? Estou falando da microscopia de um câncer. Era pleomorfismo, hipercromasia, atipia celular, e a gente tinha figuras mitóticas. Vocês lembram das figuras mitóticas? E o que acontece aqui? Ou o que acontece no câncer em geral? Para esse câncer, ele crescer de forma descontrolada, desordenada, sem um equilíbrio, ele vai fazendo inúmeras mitoses, né? Como que a célula se divide por mitose. E aqui está o nosso primeiro problema. Problema não, solução, tá? Por quê? O neurônio, pessoal, estamos falando qual que é a principal célula do sistema nervoso? A neurona. E quem disse para vocês algum dia que o neurônio fica fazendo mitoses? Tem uma célula madre neuronal, e aí quando você se acaba no narguilé, no cigarro lá, queimando teus neurônios aí numa prova que seja, vem o neurônio e vira um novo neurônio bonitinho. Isso daí não existe. Já era, perdeu, acabou. Você nasceu com esses neurônios e você vai perdendo no decorrer da tua vida, tá? Então, aqui está a primeira chave para o câncer no cérebro. Por quê? Se eu tenho uma célula que não se divide, que é o caso das neuronas, como diabos essa célula vai ter câncer? Tá? Então, aqui está a nossa primeira chave. Então, realmente, o câncer do cérebro não é na principal célula cerebral, não é nas neuronas, porque elas não têm essa capacidade de mitoses, elas não participam daquele ciclo celular normal, que a gente já conhece, tá? G1, G2, G0 e etc., que vocês lembram, tá? Então, neurona não é. Ah, porra, se não é neurônio, o que sobrou para mim? Agora sim. Sobrou aquelas famosas células da glia, que vocês lembram do primeiro ano, que tinha que decorar, né? Histologia tinha que decorar elas. Nós tínhamos os astrocitos, os oligodendrócitos, os ependimocitos, né? E tínhamos as microglias. Tá? Essas células, sim, elas podem se dividir, claro. A microglia é um macrófago, por exemplo. Né? O oligodendrócito, para quem não lembra dele, era a célula que formava a vaina de mielina. Ele se enrolava no axon da neurona e fazia a vaina de mielina. Tá? Essa célula aí pode sofrer uma neoplasia, né? Pode se tornar um câncer dessa célula. Tá? O astrocito, cadê o astrocito aqui? O astrocito, que era aquela célula que dava sustentação, nutrição, barreira hematoencefálica. Lembra do astrocito? E é do astrocito que a gente vai estar falando, tá? Então, esse grupo de células aqui, astrocito, oligodendrócito, etc., vocês lembram que elas eram as células gliales. Eram células gliales, tá? Então, nós vamos ter os tumores gliales, os gliomas, tá? São características do sistema nervoso central. Então, se te perguntar, meu, cérebro, alguém pode ter câncer de cérebro? Sim, claro, um glioma. E o que diabos é esse glioma?
O glioma é um câncer, é um tumor, tá? De astrocito, ou oligodendrócito, ou do epêndimo que seja, tá? Mas é mais frequente do astrocito. Vamos falar só basicamente do astrocito quase hoje, tá? Dessas células gliales. Não é da neurona, tá? E agora a gente vai começando a colocar alguns problemas aqui. Por quê? Primeiro problema. O primeiro problema é o seguinte. Entre tumor benigno, tumor maligno, a gente estudou durante o ano. Poxa, mas pera lá, se for benigno, tá de boa. Legal, crescimento lento, bem delimitado e etc. Fechou. Só que lembra que eu comentei para vocês uma vez, dependendo de onde esse tumor benigno está localizado, eu preciso acender o sinal de alerta. Por quê? Por mais que ele cresça lento, por mais que ele não invada, por mais que ele não seja agressivo, o local dele é complicado. E aqui, vocês querem local mais complicado no corpo de um paciente do que o cérebro? Então, por mais que estejamos diante de um tumor benigno, tá? Ainda assim é algo que eu tenho que ficar com o pé atrás. Porque está no cérebro, está dentro de uma caixa fechada. Não tem para onde se expandir. Na aula passada eu mostrei para vocês aquele de ovário, lembra? Gigante, né? Aquele cisto de ovário mucinoso, gigante, né? Com 10 quilos, etc. Como que vai expandir no cérebro de um paciente aquilo? Não existe, tá? Então vai aumentando a pressão intracraniana, ele precisa para onde ir e não tem. Então, por mais que seja um tumor benigno, aqui ele, sabe, tem que ficar com o pé atrás, mesmo sendo benigno. E se ele for maligno, então, aí complicou mais ainda. Porque ele já vai ter aqueles signos de agressividade que a gente conhece, de querer invadir. E uma coisa é tipo assim, uma coisa é eu estou falando de um tumor de ovário que quer invadir a trompa, beleza? Ou de ovário que quer invadir ali o peritônio, enfim, que quer fazer uma metástase por cavidade e tal. Aqui no cérebro, uma coisa a gente está falando de um tumor de lóbulo, vamos supor, temporal, que já está invadindo um lóbulo occipital, tá entendendo? Ele está aumentando a área dele dentro do cérebro. E daqui a pouco eu vou fazer a cirurgia e como que eu opero isso? Vou arrancar o cérebro inteiro do paciente. Não tem como operar. Tá entendendo? Então, a invasão aqui é perigosa. Quanto mais área ele for invadindo, pior vai ficando o pronóstico do nosso paciente. Tá? Então, tem essa situação do tumor maligno. E esse tumor maligno, das duas, uma do cérebro. Ele pode ser um tumor primário do cérebro, que é mais raro, inclusive, mas pode acontecer, que justamente é o caso dos gliomas, tá? Que a gente já vai ver, tá? Vai ter o astrocitoma, enfim. Vamos falar desses gliomas, e aí é um tumor primário do cérebro, veio do cérebro, ou metástases. Como assim metástases, tumores secundários? Ué, falamos na aula passada do melanoma. O melanoma pode fazer metástase, sabe onde? Para o cérebro. Para o cérebro. E aí é um tumor secundário. O primário era um câncer de pele. Tá entendendo? Câncer de mama faz metástase para onde? Para o cérebro. Câncer de pulmão faz metástase para onde? Para o cérebro. Câncer de rim, metástase para o cérebro. Tá? Então, pode ser ou devido a uma metástase de outro órgão, pulmão, mama, pele, rim, etc. Ou um tumor primário do cérebro, da glia. Tá? E outra curiosidade sobre esse câncer de cérebro. Infelizmente, isso aqui é muito triste, inclusive, acomete crianças. Tá? Tem algum, já vou mostrar a classificação dele. Tem um subtipo, tem um tipo especial de um astrocitoma, inclusive, que ele acomete ninhos ou pacientes jovens, né? Só para vocês fazerem uma busca no YouTube bem rápida. Câncer de cérebro paciente. Vai aparecer um monte de criança e um monte de jovem. Estão entendendo? Então, acomete jovens, ninhos, inclusive, tá? Então, é uma patologia triste, tá? Triste, porque uma criança com câncer no cérebro, eu acho que não é algo que a gente espera encontrar, tá? E a respeito dessa classificação,
acontece o seguinte, é uma classificação gigantesca, muito, e que ela vem mudando, sempre ela muda. Tá? Classificação da OMS, que é seguida atualmente, que divide esses tumores em tumores de baixo grau e de alto grau. Já vou desenhar para vocês melhor. Grado 1, grado 2, grado 3 e grado 4, segundo a OMS, ou WHO, WHO, tá? Mas é a OMS. Tá? E além desses tumores gliales, o que pode acometer, ou dentro do cérebro, o que podemos ter? Os tumores desses astrocitos aqui, tá? Que no caso vai ser o astrocitoma. E aí, seguindo a OMS, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, tá? O astrocito. Podemos ter tumores primários do cérebro dessa células aqui, do oligodendrócito, tá? E aí, oligodendroglioma, tá? É mais raro, com calcificação, etc. Bem mais raro, inclusive. Podemos ter tumores dessas células aqui, ó, das células ependimárias, tá? Ependimoma, se chama, inclusive, mais raro ainda. Podemos ter tumores, por exemplo, da glândula pineal, querendo ou não, ela tá lá dentro da cabeça também, tá? Pineocitoma, se chama pineocitoma da glândula pineal. Podemos ter, esse aqui é frequente, só que não vem ao caso para a aula de hoje, que é um tumor na meninge, meningioma, tá? Tumores nas meninges, meningioma. Então são vários. E se a gente for classificar cada tumor desse, pelo amor de Deus, estou ferrado, tá? Então basicamente vamos mexer com astrocitoma, tá? E lembrar que estamos falando das células gliales, não se esqueçam, tá? E o que mais que tem para pegarmos aqui? Porque a aula é curta, se for de anatopato mesmo vai ser bem curta, tá? Então, levantamos a questão dos tumores primários, dos tumores secundários, levantamos a questão que podem acometer crianças, ó, tumores pediátricos, inclusive, tá? Levantamos a questão da classificação segundo a OMS, que classifica eles de grado 1 até o grado 4, tá? O grado 1 é tipo benigno, assim, para vocês terem noção. O grado 1 é mais para o benigno, o grado 2 difuso, o grado 3 anaplásico e o grado 4, já deu para entender que é o pior, e ele é o mais frequente, inclusive. Já vamos entrar nele, tá? E algumas características exclusivas desses tumores. Primeiro, que não está acometendo a principal célula do sistema nervoso, que é a neurônio. Não é com elas o problema. Segundo, que mesmo sendo benigno, esse tumor aí também leva perigo para o meu paciente. Terceiro, que não vai ter aquele nosso esqueminha que a gente já lembrava, que vocês já estão espertos, de tipo assim, lesões precursoras de um câncer tal. Aqui não tem, aqui é câncer. Ou carcinoma in situ, que vem antes. Não, pode parar, aqui não tem carcinoma in situ, não tem lesão pré-maligna, não tem lesão precursora, tá? Como a gente já conheceu em outras neoplasias lá para trás, tá? Sintoma, estão perguntando aqui, como que eu sei que eu estou com câncer no cérebro? Gente, sintomas totalmente inespecíficos também, tá? Inespecíficos também. Já explico como funcionam esses sintomas, tá? A cirurgia, porque o tratamento, na maioria das vezes é a cirurgia, eu preciso arrancar esse tumor do cérebro do paciente, só que não é curativa, inclusive, não, o paciente não está curado, esse tumor vai voltar depois de um tempo, dependendo da situação, tá? E fora que eu não posso tirar. Lembra que vocês aprenderam que, tipo, vou arrancar um câncer, eu preciso de uma margem de segurança e tal. Como que eu vou ter margem de segurança aqui, dependendo da relação, dependendo do local, tá entendendo? Eu vou acabar com a qualidade de vida desse paciente. Ele vai perder, por exemplo, a visão, ele vai perder, por exemplo, movimentos de um lado do corpo, depende do local, tá? O que leva uma pessoa a ter câncer no cérebro? É uma boa pergunta. Radiação ionizante. Radiação ionizante é uma das causas, é aqueles fatores que vocês já conhecem, né? Tabaco, etc. Fatores genéticos, se tratando de criança, né? Já nasce com defeito no DNA de algumas células, já tem uma tendência a ter esse câncer. É triste,
né? Mas algumas crianças já podem nascer, inclusive com fatores genéticos. Tá? Mas tem o lado da radiação ionizante, bem importante. Tem essa relação da radiação ionizante. O que mais que eu estava falando? Ressecciono. Beleza. E aí, aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Células da glia estão aqui de novo, a imagem do Gênesis, só para lembrar. Tá? Mas o que mais nos importa vai ser isso aqui, ó. Tá? O cérebro em si. Por que isso aí para vocês? Dividimos o cérebro aí em alguns lóbulos, que eu sei que vocês lembram de anatomia, occipital, frontal, temporal, parietal, enfim. E para que essa divisão? Por quê, gente? A sintomatologia de um câncer no cérebro é algo completamente inespecífica. É dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, uma criança com dor de cabeça, imagina. Às vezes os pais não ligam muito. Vocês têm instrução, entendeu? Agora pensa assim, uma família assim que não tem a mínima instrução, que acha que é frescura da criança, que não entende porque esse guri só fica chorando, porque esse guri só quer ficar no escuro, não quer correr e etc. Tá? Dor de cabeça. Tá? E já vamos falar só da dor de cabeça já. Essa imagem do cérebro eu coloquei aqui para vocês, justamente para falar, o quadro clínico vai depender de onde esse tumor assenta. Tá? Por quê? Aqui a gente tem um lóbulo frontal, vocês lembram lá de anatomia, certo? E esse lóbulo frontal, ele correspondia basicamente à motricidade, né? Movimento, né? A motricidade, a força. E aí, o quadro clínico do teu paciente, sabe o que é? Fraqueza. Como assim fraqueza? Ele tá, tipo, anêmico, assim? Não. Ele não consegue segurar as coisas com força, apertar com força. Ele sente que o lado esquerdo, o lado direito dele tá mais fraco, né? Ele tá, por exemplo, perdendo o equilíbrio. Ele foi caminhar, perdendo o equilíbrio não, porque senão eu vou lembrar de cerebelo. Mas ele foi caminhar e sente que a perna dele não tem tanta força. Tá entendendo? Então, poxa, pera lá. Tumor de lóbulo frontal, manifesta aí com essa perda de força, de movimento. Né? Um quadro que a gente chama de hemiparésia, por exemplo, né? Uma fraqueza, e etc. Lóbulo frontal. Outro, temos o lóbulo parietal. E o lóbulo parietal, gente, ele controlava basicamente a sensibilidade. Então é aquele teu paciente que fala assim que ele sente um formigamento, que ele está sentindo, que ele não está sentindo, na verdade. Que ele não está sentindo um lado do corpo, por exemplo. Um lado do rosto, por exemplo. Tá? Então ele pode ter um tumor justamente nesse lóbulo parietal. Tá? Aqui, atrás, como vocês conhecem, o lóbulo occipital. Certo? E o lóbulo occipital controlava o quê? A visão. Justamente a visão. Tá? Então, teu paciente com tumor no lóbulo occipital, ele pode ter o que a gente chama de hemianópsia. Ou seja, ele começa a perder campos visuais. Ó, eu tô aqui, ó, deixa eu pegar a câmera aqui, olhando aqui reto, ou vocês olhando reto, certo? O que acontece? Eu tô vendo que aqui do meu lado, ó, tem um armário, aqui tem uma impressora, mesmo olhando reto. Isso aqui é meu campo visual, certo? Se eu tiver algum transtorno aqui, ó, no meu lóbulo occipital, por exemplo, ou no meu nervo óptico, por exemplo, devido a um tumor, eu começo a perder esse campo visual, tá? Então, é daí que a gente vai desconfiando na presença de tumores e etc. Mas não é só o tumor que causa isso. Cadê outro pedacinho aqui? O cerebelo. O cerebelo, pessoal, serve para a nossa coordenação motora, né? Por causa do cerebelo, que vocês conseguem dançar, conseguem caminhar, conseguem se equilibrar. Então já deu para entender, né? Então esse teu paciente com afetação do cerebelo, ele cai fácil, ele não consegue caminhar, ele não consegue parar de pé, estão entendendo? Ele tem que se apoiar, alguém tem que ajudar ele a caminhar, tá? São manifestações cerebelosas, tá? Outro local, cerebelo, aqui no próprio tronco mesmo. Isso aqui eu estou trazendo para vocês entenderem pelo menos o que cada área faz, né? O próprio tronco encefálico, os nervos cranianos. Pronto, os nervos cranianos, tá? Ou a consciência.
Ou, pior ainda, o centro cardiorrespiratório. Aí ferrou, né? Estou afetando o centro cardiorrespiratório do teu paciente. Pior pronóstico possível, tá? E o lóbulo temporal. Acabei que eu não falei do lóbulo temporal. O lóbulo temporal é o lóbulo da linguagem. Então, o teu paciente manifesta aí com problemas na fala, na linguagem. Às vezes ele não consegue entender o que está acontecendo, sabe? Então, afetação do lóbulo temporal, tá? Quadros de afasia, inclusive, tá? Então, para que falar tudo isso, gente? Para que falar tudo isso? Para vocês entenderem que não tem um sintoma específico. Ah, o fulano está com câncer no cérebro. O que ele sente? Pera lá, a primeira coisa, onde que é esse tumor? Porque depende do local desse cérebro que ele vai sentir. E o segundo detalhe é que não é só um câncer que manifesta com esses sintomas. Se o teu paciente tiver um abscesso no cérebro, pode ter esses sintomas. Se tiver uma hemorragia no cérebro, pode ter esses sintomas. Um trombo no cérebro, né? Um acidente vascular encefálico vai manifestar com esses sintomas. Uma isquemia. Então é algo muito largado de novo, muito inespecífico de novo, para vocês. Ah, câncer, não é assim, tá? E de novo, que nem eu falei para vocês hoje de vesícula, que era um achado incidental, isso aqui pode ser um achado incidental. Sabe no quê? Num quadro clínico assim, ó, dor de cabeça. Esse aqui eu queria falar para vocês. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Ah, eu tenho dor de cabeça também. Será que eu tenho câncer no cérebro? Calma, não é assim, tá? Então, essa nossa paciente aqui, ou nosso paciente, nossa paciente, vamos fazer de sexo feminino. Ela tinha dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca, que é a migrânia, e sempre teve, e analgésico e tal. E aí ela começou a notar que estava mais forte, e aí ela foi consultar com o neuro. Olha o achado. Eu falei para vocês, um achado. E aí, ao consultar com o neuro, solicitou exame de imagem, descobrimos que essa nossa paciente tinha o quê? Um tumor no cérebro. Fim. É assim que se encontra. Ninguém olha para uma pessoa que está com, por exemplo, dificuldade na memória e fala, você tem um câncer no cérebro. Não é assim. Tá? Dor de cabeça é algo que chama a atenção. Por quê? Vamos lá, que eu sei que dor de cabeça todo mundo tem. Não sei se vocês lembram da aula de cefaleia, mas dentro da aula de cefaleia, a gente tinha os tipos de cefaleia. Tinha cefaleia tensional, a migrânia, Horton, enfim, as secundárias e tal. Quem quiser, se eu não me engano, essa aula está lá no YouTube das cefaleias. O que eu ia falar? E aí o que acontece? Dentro das cefaleias, tem o que a gente chama disso daqui, ó. Signos de alarme ou signos de alerta de uma cefaleia. Quando que eu tenho que ficar preocupada de vez diante de uma cefaleia? Quando? Eu não sei, eu tenho dor de cabeça direto. Agora eu tô ficando até preocupada. Não, calma. No seguinte momento. Quando o teu paciente falar para vocês que ele sempre teve dor de cabeça, ou ela sempre teve dor de cabeça. Só que agora, doutor, tá doendo demais. Tá doendo demais. E tipo assim, antes a minha frequência era X. Agora essa dor de cabeça está vindo muito mais vezes e muito mais forte. Primeiro signo de alerta. Cambiamos a frequência e a intensidade da dor de cabeça dela. Outro signo de alerta. Parece ridículo, mas é seguindo o Harrison mesmo. O paciente te fala que é a pior dor da vida dele. Ele fala assim, meu Deus, eu prefiro morrer, mas arranca minha cabeça fora, porque é a pior dor da minha vida. É um signo de alerta isso. Lembra da aula de dor? Nunca menosprezar a dor de ninguém. E se o cara tá te falando que é a pior dor da vida dele, é a pior dor da vida dele. Tá? Signo de alerta. Vamos lá, imagem para esse cérebro dele. Tá? Outro signo de alerta. Nunca senti nada, nunca tive problema de dor de cabeça. Do nada, uma cefaleia de começo recente, tá? Então esse é outro signo de alerta.
Minha primeira consulta por dor de cabeça é essa, doutor. E é a pior dor da minha vida, ele te fala assim. Eu nunca senti dor de cabeça, mas essa que tá vindo agora, meu Deus. Eu acho que é por algum problema profissional, tô meio estressado. Não importa. Vamos lá buscar a imagem desse cérebro. Claro. Tá? Não vamos menosprezar a cefaleia. Outro. Esse aqui é importante. Agora vamos juntar. A enxaqueca, já falo da enxaqueca, a migraña. A migraña também é importante, tá? A migraña que a Anne está perguntando, justamente esse caso que eu estou trazendo para vocês. É a mulher que já sofre de migraña. Ela conhece a dor dela. Ela tem aura, às vezes. Ela vê um brilho assim, ela já sabe que daqui a um pouquinho ela vai ter dor de cabeça. Ela já sabe o que fazer, que remédio tomar, se trancar no escuro, ficar paradinha, ela sabe. O problema é que agora ela sente essa dor de cabeça, ela faz tudo o que ela já fez durante a vida dela inteira para melhorar e não melhora. Ela toma o mesmo remédio, ela se tranca no escuro, ela não quer barulho, ela não quer nada, mas não melhora. Tá? E tem também o que a gente conhece como estado migranoso. Ou seja, é o câmbio na frequência, ou seja, aquela migraña dela que antes durava aí uma semana, que seja, no máximo, agora ela tem assim de forma muito constante, porque é um tumor. Entendeu? Então ela está num estado migranoso, tá? Então é um signo de alerta. Não estou falando que ela está com câncer no cérebro, é um signo de alerta para estudar, para a gente achar, tá? E o que mais como signo de alerta? Tinha mais um. Esse é um perfeito. Esse aqui é perfeito. Então, o paciente está consultando por essa dor de cabeça. Aí muito forte, não está melhorando, tal. E aí você pergunta para ele, o senhor sente algo mais? Ou é só essa dor de cabeça? Sim, doutora. Não sei, eu acho que esse meu braço aqui está mais fraco. Não consigo apertar as coisas com esse meu braço. Tá aí. Um síntoma acompanhante desse, fraqueza. Aí eu lembro, fraqueza, motricidade, lóbulo frontal, estão entendendo? Já começa até aí meio que suspeitando. E essa é a importância. Os sintomas acompanhantes. O que está vindo com essa dor de cabeça? Se é essa fraqueza, se é uma diminuição na visão dele, ele te fala, doutor, eu estou com uma dor de cabeça e para mim que o meu olho aqui direito não estou enxergando direito. Está meio borrada e eu não enxergo aqui do lado também, diminuição da visão. Ou ele está, deixa eu pegar outro, tontura, está tonto, perdendo o equilíbrio, né? Está sentindo vértigos, mareios. Lembra? O cérebro controla tudo isso. Ou problemas na fala. Tá entendendo? Então, o síntoma acompanhante dessa cefaleia é algo muito importante. Vômito e náusea, então, nem se fala. Você relatou vômito, náusea, cefaleia, que está na migraña, inclusive. A pessoa com migraña, quem tem enxaqueca aqui, vai falar melhor do que eu, que sente náuseas e vômitos, tá? Mas sabe que melhora depois de um tempo. Nesse caso aqui não melhora, ele continua. Tá? Então, são signos de alerta, são signos de alarme. Sinal sistêmico, isso que eu estou falando, são signos sistêmicos. Né? Durante todo são sinais sistêmicos que repercutem numa cefaleia, por exemplo. Né? Fraqueza muscular, perda de equilíbrio, dificuldade na fala, isso aí mesmo. Tá? Outro importante, como é um câncer, isso tem que ficar claro também da enxaqueca. Como é um câncer, é um tumor. Por mais que ele seja maligno, ele não cresce assim, gente, cresceu, explodiu a cabeça e você fala, não, calma. É uma dor progressiva. Ela vai aumentando, ela vai ficando cada vez mais forte, porque está crescendo dentro do cérebro, não tem para onde ir, tá? Então é uma dor progressiva. E olha que interessante isso daqui, que ela se desencadeia, que ela piora com atividades físicas, como, por exemplo, relação sexual, por exemplo. Né? Então, o paciente vai lá e fala que ele não consegue ter relação sexual, é aquele migué da dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça hoje. Mas não é, às vezes aí pode ser um signo de alerta, um câncer do cérebro. Como, por exemplo, uma atividade física, uma corrida, movimentos muito bruscos, fazer força, né? Fazer força,
valsalva, uma manobra do tipo, e aí piora muito a dor de cabeça. Então, e o último, mais um signo de alerta, quando o teu paciente, você pergunta para ele assim, ó, tá, legal, eu sei, você falou que sofre de migrânia e etc, beleza. Você toma algum remédio para essa tua migrânia? Eu tomo, doutor, eu tomo tal remédio, um analgésico. Beleza. Quantas vezes por mês você está tomando analgésico para dor de cabeça? Ah, doutor, umas 7 vezes no mês eu tomo. Isso daí é signo de alerta, tá? Mais que 4 ocasiões do uso de um analgésico para cefaleia já é signo de alerta também, tá? Então, teu paciente fala que tem dor de cabeça e ele fez o uso aí de 4 vezes, por exemplo, ou mais de 4 analgésicos por mês, signo de alerta, tá? Então, estou juntando tudo isso para vocês, pessoal, porque se vocês procurarem depoimentos de pessoas que tiveram câncer no cérebro, eles vão te falar, vai começar falando assim, ó, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Ou, eu senti uma dor de cabeça nova, que eu não estava acostumada ainda. Tá? E aí eu vou juntando com esses outros signos de alerta aqui, e, poxa, pera lá, vamos fazer um estudo de imagem aí, não custa nada, para prevenir, vamos ver o que está acontecendo aí. Vocês viram que eu vou fazer um estudo do coração e eu achei pedra na vesícula, um cisto no pâncreas e um tumor benigno na suprarrenal. O que custa fazer um exame de imagem para o cérebro? Né? Principalmente, e aí vamos lá, recapitular. Teu paciente é tabagista, tem histórico familiar de câncer, e aí vocês já entenderam. Tá? Então isso daí vale muito, muito a pena. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que isso não é anatomia patológica, mas querendo ou não, eu tenho que falar, né? Alguém tem que falar. Vamos continuar, então. Beleza. E aqui, propriamente dito, vamos falar dos tumores do cérebro, tá? Os gliomas são os principais, tá? E dentro do grupo dos gliomas, pessoal, isso aqui vai ser bem curto agora. Nós vamos ter os astrocitomas, tá? Os gliomas são os principais. Temos os astrocitomas. E esse astrocitoma, presta atenção que essa classificação aqui confunde muito, tá? Podem ser, segundo a OMS, tá? Grado 1, grado 2, grado 3 e grado 4, tá? O que isso tem a ver? Tem a ver que o grado 4 é o de pior pronóstico, tá? Antigamente, é que essa classificação vai sempre mudando. Antigamente, a classificação era assim, ó. Era os de baixo grado, tá? Então, nós tínhamos os tumores de baixo grado e os de alto grado. Onde o grado 1 e o 2 era de baixo grado e o grado 3 e 4 de alto grado. Certo? Beleza. Só que hoje em dia, ele já é dividido assim, grado 1, grado 2, grado 3 e grado 4. Já caiu por, pelo menos até onde eu li, já não divide mais baixo e alto grado, não. Onde o grado 1, esse que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o mais pro benigno, tá? Vamos dizer que ele é o benigno da história. E aí o grado 2, que é o astrocitoma difuso, o grado 3, o astrocitoma anaplásico, olha o nome dele, anaplásico, e o grado 4, que é o glioblastoma multiforme, que é o de pior pronóstico e o mais frequente, inclusive, aí ferrou, né? Glioblastoma multiforme, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês. Essa divisão é o mais chato. Grado 1 é esse aqui, ó, pilocítico. Pro benigno, deixa ele ali. Ele é o de criança, inclusive. Esse aqui acomete ninhos, tá? O pilocítico. Então é aquele menininho que está relatando para o pai e para a mãe ali dor de cabeça, muita dor de cabeça, ou o menino que está começando a caminhar, já aprendeu a caminhar um pouquinho, mas volta e meia cai e está regredindo. Em vez de ele estar evoluindo, em vez de ele começar a correr, pular, etc., ele está regredindo. Então, associado com a dor de cabeça e tal, não consigo investigar o que esse menino tem, sempre está chorando, tá aqui. Um astrocitoma pilocítico, tá? Um grado 1. Mais pro benigno, a evolução dele é lenta, ele é o que é bem delimitado, como vocês estão vendo aqui,
tá? Ele é mais para bem delimitado, ele não é tão agressivo quanto os outros, o pronóstico dele é, vou falar bom pronóstico, é bom pronóstico, né? Tem um pronóstico até que bom comparando com os outros, mas tudo depende da área que esse cérebro foi afetado e o grau que ele já expandiu. Porque, querendo ou não, a gente vai fazer a ressecção desse tumor aqui, dessa criança, por exemplo, e o cérebro de uma criança já é menor mesmo, e eu tenho que tirar alguma margem ali. E aí, às vezes, esse guri pode perder a visão, por exemplo, pode perder movimentos de um lado do corpo, por exemplo. Então, é algo, assim, muito delicado, tá? Geralmente é um tumor bem circunscripto, né, que fala bem delimitado, e ele é um tumor cístico, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é como se fosse um cisto também, tá? Um tumor cístico. Aqui, ó, que vocês estão vendo nesse losango aqui, é o cisto. Isso daqui é um cisto, tá? Um quiste cerebeloso, inclusive. E bem aqui, ó, que vocês estão vendo esse triângulozinho apontando, é um nódulo mural. Aqui é um nódulo e aqui é um cisto, tá? E aí, o local, alguém tinha perguntado, mas qual local que afeta mais comum? Esse astrocitoma pilocítico, cerebelo. É o menininho que estava caminhando e começa a regredir. E aí pensa em transtornos do crescimento, sei lá, tem um monte de coisa aí que eles vão em andador para a criança e viaja longe. E o guri tá com dor de cabeça também, tá? E tá com um tumor no cérebro, inclusive. E lembre, no diagnóstico precoce isso aqui é fundamental. Fundamental. A microscopia desse tumor aqui, ó, é claro que estamos diante de células bem diferenciadas, tá? Até porque ele é o grado 1 ainda, tá? E como é, olha o nome dele, astrocitoma, então eu tenho uma proliferação dos astrocitos, né? Tem uma proliferação dos astrocitos. E esse tumor, como ele é quístico, nós temos a presença de um material mucoide ou mixoide, também às vezes, né? Que eu não achei nenhuma foto mais bacana no livro, com o citoplasma mais claro e a presença assim, desses focos de material mucoide. Aqui o livro traz para vocês são essas duas. E para não complicar, deixei essas duas. Tá? Então, na microscopia, mais fácil de vocês entenderem é uma proliferação de astrocitos, muito simples, e essa presença de material mucoide ou mixoide, porque ele é uma neoplasia, como que eu posso falar? Cística, tá? Então vai ter mesmo esse material todo aí. Então é fácil de lembrar. Figuras mitóticas, muito migué, tá? Ele não tem muitas mitoses, não. Necrose pode ser, mas também não tanto, porque ele é mais grado 1, ele é mais pro benigno, tá? E o que manifesta? Tá aqui, ó, quadro clínico. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Hipertensão intracraniana ou endocraniana, mas cefaleia é muito importante. E os signos cerebelares, porque afetou o cerebelo. Então, coordenação, movimento, né, a marcha da criança. Não só criança, eu falo criança porque, poxa, vai destacar bem para a criança. Né? Comportamento relativamente benigno, mas, vocês já entenderam, né? Mesmo benigno não é bem assim. E agora temos o astrocitoma, grado 2, segundo o OMS, grado 3 e o grado 4, que é o glioblastoma multiforme. O grado 2 é o astrocitoma difuso, tá? O grado 3, o astrocitoma anaplásico. E o grado 4, glioblastoma multiforme. Pior pronóstico possível é o grado 4, tá? Então, cada vez que o grau aumenta, o pronóstico vai piorando, tá? As células vão se tornando mais agressivas, tá? E a sobrevida é bem curta, inclusive, tá? Aí você opera, faz quimioterapia, radioterapia, o cara vive em meses, tá? Vive 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Então, é ruim o pronóstico, tá? E mesmo operando, às vezes, aumentando a expectativa de vida, no caso de um grado 2 ou grado 3, ele pode viver alguns anos, só que esse tumor pode voltar, inclusive, tá? Então, não é algo muito bacana, não, tá? Então, vamos lá. Quadro clínico, como eu falei para vocês, baseado na cefaleia, tá? Eu não tinha comentado as convulsões, mas agora fica mais evidente as convulsões. E o que vocês têm que entender de convulsão é o seguinte,
Na hora que eu falo convulsão para vocês, parece que, tipo assim, o que vocês lembram de convulsão? Não sei se já tiveram aula de convulsão. Que é alguém caindo no chão e tremendo, feito louco, e com a língua para fora, e virando o olho. Calma. Não é só assim que é uma crise convulsiva. O paciente pode estar aqui, ó, posso estar aqui, ó, olhando para vocês, e de repente... Oi? O que você falou? Sabe, aquela pessoa que ficou olhando para o nada, não sabe onde ela está, não sabe o que ela estava fazendo, teve uma crise convulsiva. Tá aí. Não tremeu, não fez nada dessas coisas, ela só sumiu de onde ela estava. Teve uma crise convulsiva. E ninguém nem soube. Ou a pessoa pode estar aí com você e ela está aqui com a mão, conversando contigo, e a mão dela está aqui, ó. E ninguém nem percebeu, ela está tendo uma convulsão. É assim. Nem sempre a pessoa é aquela que se joga no chão e faz tudo aquele, né, aquela sintomatologia toda. Então é algo muito delicado. Dá para ver nessa imagem, como assim ver o que? Eu não entendi. O tumor? Sim, eu já vou mostrar melhor para você. Essa de baixo não dá para ver quase nada, mas nas outras sim. E o que mais? Beleza, vamos lá dividir esses tumores. Do astrocitoma difuso, o grado 2 que vocês estão vendo aqui, o que vocês têm que saber dele? Ele, o nome dele já diz tudo, né? Eu tenho uma infiltração mais difusa e mais intensa, por isso chama astrocitoma difuso. Tá? A idade desses tumores agora já não é uma idade mais pediátrica, por mais que ainda possa cometer, principalmente o glioblastoma, inclusive pode chegar numa criança também, mas já não é tanto para criança. Tá? O que mais que a gente tem do astrocitoma difuso? A tendência desse tumor, pessoal, é que ele progresse, ou seja, é que ele invada outras estruturas e que ele regresse também em algumas situações. Mesmo operando, ele volta, dependendo. E deixa eu ver o que mais. Vamos ver as imagens aqui. Aqui, astrocitoma difuso, tá? Então, na macroscopia, as imagens mesmo que a gente estava querendo ver, tá? Como é algo já mais para o maligno, tá? Então ele já é mais mal delimitado do que aquele nosso primeirinho lá, o pilocítico, tá? Outro, ele vai distorcionando o contorno cerebral também, tá? A microscopia do difuso, como ele é o grado 2, já não é, assim, eu não posso falar que ele é bem diferenciado, mas ele já tem alguns achados, como achados de pleomorfismos, achado de figuras mitóticas, não tão frequente, mas alguns ele já aparece, tá? O aumento do número das células da glia, né? O aumento dos astrocitos, tá? E aí eu começo a suspeitar. Outra coisa, na maioria das vezes também, essa análise histopatológica, ela já é feita quando eu arranquei o tumor. Ninguém fica ali, tô com o tumor no cérebro, peraí, vamos tirar um pedacinho. Não, vamos tirar o tumor em algumas situações. Vamos tirar o tumor e aí depois a gente vê o que era. Eu até expliquei isso aí para vocês no melanoma, inclusive. Tá? Em algumas situações. Em outras situações, dependendo do local. Calma aí, não vamos tirar esse tumor ainda não. Vamos primeiro tirar um pedacinho dele para ver o que ele é. Porque senão não compensa. Depende do paciente, depende do local, tudo depende. Senão não compensa fazer uma cirurgia dessa que não vai ter como. Então, vamos com calma, vamos analisar primeiro. Ou tira todo o tumor e depois a gente vê o que era realmente. Tá? E reza muito para não ser esse aqui, o glioblastoma multiforme. E às vezes ele vem com a sigla GBM, tá? GBM. Que ele, segundo a OMS, é o grado 4. E esse aqui, o grado 4, é o mais frequente, inclusive. Infelizmente. Tá? O pior é o mais frequente. Tá? O grado 4. O pronóstico dele, gente, péssimo pronóstico. A sobrevida dele, se eu não me engano, o Robbins traz 15 meses. Tá? Ou seja, 1 ano e meio, basicamente. Tá? É uma sobrevida bem baixa. O tratamento é cirúrgico, assim como dos outros. Só que, assim, mesmo com a cirurgia, a gente complementa com a quimioterapia, com a radioterapia também, para complementar esse tratamento, tá? Na finalidade de tentar diminuir
e evitar a recidiva. Mas o que vocês têm que buscar? Como ele é algo de um maior, ou seja, de um pior pronóstico, vocês têm que buscar algo com mais necroses, algo com mais hemorragia. Estão entendendo? O difuso que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma distorção do cérebro, tá? E eu tenho assim uma coloração até grisácea, mais clara. O glioblastoma, que é o pior de todos, já vai ter uma coloração mais para necrose, mais para hemorragia, né? Uma área mais amarelada também, dependendo da região, tá? Já de degeneração. E na microscopia dele, gente, já é uma atipia celular, né? Tudo que vocês já viram de ruim no câncer pode ser usado aqui, tá? Figuras mitóticas, pleomorfismo, hipercromasia, mas tem um achado curioso, que é um padrão de células empalizadas, se chama, um padrão de células empalizadas. Se caísse isso daqui numa prova, com certeza isso vocês teriam que pôr. Padrão de células empalizadas. E o que é empalizado? Antes eu não sabia também, eu procurei depois na internet a tradução disso. É como se fosse uma cerca de madeira. Então as células, ou seja, tem uma necrose aqui no meio, e essa necrose tem células cercando ela. Tipo assim, ó, cadê? Ó, isso aqui, ó, são células empalizadas. Ó, como se fosse uma cerca. É muita viagem. Vaso, ó, vaso, sangue, hemorragia, sangue. Olha aqui, ó, sangue, muita hemorragia. E as células vão fazendo isso aqui, ó, uma cerca. Um padrão de células empalizadas. Isso é muito importante. Fez a biópsia, saiu essa imagem aqui com células empalizadas, meu Deus, um glioblastoma multiforme, tá? Olha a coloração dele agora, já com zonas de hemorragia, degeneração, uma coloração mais para amarelo, péssimo pronóstico, não tem cura, isso daqui é importante também, não tem cura, esse paciente aqui não tem cura, ele vai morrer, tá? Todo mundo vai morrer, claro, mas ele vai morrer e não tem muito tempo de vida, vamos dizer assim, 1 ano, né, dependendo da situação, tá? Não tem cura. Muito se progrediu na oncologia em respeito de várias neoplasias, do câncer de mama, do câncer de próstata, só que esse aqui do cérebro é algo muito complicado, até hoje, ainda é muito complicado, muitas classificações, muitas variações, e o tratamento, se a gente pegasse um efeito comparativo, só para vocês entenderem, olha isso daqui, que loucura que é. Se a gente tiver 10 pacientes com câncer de mama, 10 mulheres com câncer de mama, pode pegar qualquer variável, estou jogando por cima, tá? 10 pacientes, uma morre. Pronto, de 10 pacientes com câncer de mama, uma vai morrer. Com esse glioblastoma multiforme aqui, 10 pacientes, 9 vão morrer. Estão entendendo? Estão entendendo como que esse pronóstico aqui é terrível? É sombrio, não tem jeito, tá? Então, de cada 10, 9 morrem. É complicado, tá? Complicadíssimo, inclusive, tá? E por último, vocês podem ver a questão da OMS, às vezes no livro de vocês, como WHO, WHO, mas é a mesma sigla de World Health Organization, né, que está em inglês, dando a mesma coisa, OMS. E para terminar, esse aqui bem curtinho, gente, o oligodendroglioma, Anotem do lado desse aqui, calcificação, só isso, calcificação. Tá? Ele é o mais raro, né? Ele está ali na menor 5% são esse tumor aqui, o oligodendroglioma. A afetação dos oligodendrócitos, é aquele que forma a vaina de mielina no sistema nervoso central. No periférico, eram as células de Schwann, que vocês lembram, que tem um tumor delas também, tá? O schwannoma, se eu não me engano, tá? Mas é do sistema nervoso periférico. E esse aqui tem uma característica muito marcante que é calcificação, tá? Ele é um tumor bem delimitado também, e aí dependendo da sua classificação, de novo, segundo a OMS, pode ser grado 2, grado 3, tá? Mas não tem nada a ver com glioblastoma, que é outra célula já, tá? Que tem uma grande característica de ser bem delimitado e apresentar calcificações, tá? Pode ter aqui, ó, como vocês estão vendo, o núcleo rodeado por um ralo. Ralo é como se fosse uma areola, aquela do anjo, né? Um ralo, assim, mais clarinho, ó, de citoplasma. Um citoplasma bem claro,
rodeando o núcleo das células. Mitoses? Não tem uma mitose muito alta, não. E alguns graus de anaplasia. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é a calcificação, tá? Calcificação. Certo. Deixa eu ver o que mais. E eu acho que é isso, gente. Os tumores cerebrais. Assim, espero que vocês tenham entendido. Acabei trazendo outras informações que são muito mais válidas do que eu vim aqui ficar falando macro, micro só para vocês.